Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai falar sobre o terceiro episódio da primeira temporada de House of the Dragon. Hoje a gente vai comentar tudo o que rolou e alguns pontos que talvez você não tenha reparado. Se você não for aqui, não deixa de curtir esse vídeo, se inscreve no canal e roda essa vinheta. O terceiro episódio foi marcado por alguns pontos políticos e que vão ser muito importantes aí pro desenrolar dos próximos episódios. Então a gente viu várias coisas que começaram a desenrolar em outros episódios, como por exemplo a questão da sucessão, né? A gente já sabe que esse é a grande pauta de House of the Dragon, né? Que é a questão quem que seguirá a linhagem aí do rei. Será a Rhaenyra ou vai ser os filhos legítimos que agora a gente já sabe que ele vai ter, né? Os filhos homens. Não só um, como vários que vem aí. Lembrando que no começo a gente teve também a mesma discussão, mas falando do irmão do rei Viserys, né? Falando do Daemon. Então, vai ser Daemon, vai ser Rhaenyra, vai ser Aegon, vai ser quem? Quem aí que vai ser o herdeiro por direito? A gente vai comentar um pouco disso nesse vídeo aqui. E a gente vai falar, eu vou dar minha opinião, vou falar o que eu acho. E aí eu quero saber também aqui nos comentários o que você acha. Mas antes da gente falar sobre isso, como eu disse, a gente tem muita politicagem acontecendo nesse episódio. Então, desde essa questão da linhagem, né, do herdeiro ao trono, mas também da questão da Guerra dos Degraus, que a gente comentou lá no segundo episódio, né, lá no vídeo sobre o segundo episódio. Vou deixar o link aqui em cima pra você assistir, caso você ainda não tenha assistido. Tá muito legal essa sequência aí de vídeos sobre House of the Dragon. É um trabalho que eu tô com muito orgulho, que eu tô gostando muito de fazer, e embora não tenha tanta entrega, o YouTube não recomende tanto assim, é um dos vídeos que eu adoro fazer, então a gente vai ter vídeo aqui sobre os 10 episódios dessa temporada. Então lá no segundo episódio a gente viu o começo dessa guerra, né, da Guerra dos Caranguejos, do engorda caranguejo, de toda essa questão que tava acontecendo ali com o Corlys Velaryon, né, junto ali nas propriedades reinos. Eu não soube dar uma nomenclatura pra isso, mas lá ali nos mares, né, com os navios dele, tá rolando uma treta. E aí a gente começou a ver isso lá no segundo episódio, quando foi apresentado lá num pequeno conselho. Então foi apresentado pro rei essa questão. O rei disse que não queria entrar em conflito, né, com as cidades livres. E aí acabou não dando bola pro Corlys. O Corlys ficou pé da vida. Depois o Corlys ofereceu a mão da filha dele pra casar com o rei e unir as famílias, mas ela tinha 12 anos, o rei não quis, e no final do episódio ele acabou escolhendo a Alicent. Como eu disse, a gente falou tudo disso estrintadinho, tintim por tintim, no episódio passado, no vídeo que a gente tem aqui, aliás, sobre o episódio passado. Então aí a gente partiu disso com o Corlys puto da vida, foi falar com quem? Com o Daemon. Foi assim que se encerrou o segundo episódio, com o Daemon criando essa aliança com o Corlys. E aí eu comentei isso lá no segundo vídeo e falei que a gente conversaria um pouco mais sobre essa guerra nesse terceiro episódio. E aí o que rolou? Tivemos então a fatídica guerra, 2 anos e meio, aliás, quase 3 anos se passaram desde os acontecimentos do outro episódio. Então lá no primeiro episódio a gente teve 6 meses se passando entre a morte do irmão e da mãe da Rhaenyra, da esposa do rei. E aí se passaram 6 meses, tivemos o segundo episódio, e agora do segundo por terceiro a gente teve aí uma distância de 3 anos. Então aqui a gente já teve o casamento da Alicent com o Viserion, a gente já teve ela grávida, ela já teve o primeiro filhinho, tanto que já tá aí completando 2 anos. Esse episódio se passa basicamente ali no dia do nome dele, que seria nada mais do que o dia do aniversário do Aegon, que foi batizado como Aegon em homenagem a Aegon o Conquistador. A gente falou um pouco dele e o que ele representa pra série, no que ele é importante lá na primeira review do primeiro episódio, que eu vou deixar linkado aqui e também na caixinha de descrição. E lá a gente conversou um pouquinho mais de quem foi o Aegon Targaryen, o que ele significa. Então a gente teve 2 ambientações principais nesse episódio. Uma delas foi o aniversário do bebezinho Aegon, completando aí 2 anos, e também a guerra aí dos caranguejos, dos degraus, como você preferir chamar. Pra quem não entendeu muito bem como que funciona esse mapa, a gente precisa falar um pouquinho da estrutura de Westeros. Eu não vou me delongar muito nisso. Se vocês quiserem um vídeo só explicando a estrutura de Westeros, como funciona, onde que se passa cada pedacinho da história, tipo onde é Kingsland, onde é Winterfell, posso vir fazer pra vocês esse vídeo. Imagina que a gente tem, por exemplo, o continente americano, Europa, Oceania. Então a gente tem o Westeros, em que a gente tem aí a monarquia, e nessa monarquia atualmente o rei Viserys. E a gente tem também Essos, que vai ser outro continente também conhecido como os povos livres, a Terra Livre. E aí aqui a gente vai ter um outro continente, em que, se você assistiu Game of Thrones, você vai lembrar que a Daenerys passou até a 6ª temporada, porque se ela voltasse pra Westeros, a gente sabe que ela seria morta pelo rei Robert e depois aí pelos Lannisters. Então imagina que são 2 continentes separados, Westeros e Essos. Na pontinha de Westeros, bem aqui embaixo, a gente tem Dorne. E Dorne é um lugar muito desértico, por assim dizer. E ele é bem a pontinha, como se fosse o sul do Brasil. É bem um cantinho, ele bem a parte de baixo. Mais pra direita de Dorne, a gente vai ter um grande mar. E esse grande mar, esse mar estreito, ele tem pequenas ilhas. Então a gente vai ter sempre esse movimento entre a galera que tá saindo de Westeros, vai passar por este mar,
e vai ir em sentido a Essos. A gente tem esses terrenos, essas ilhas, aliás, que são aí territórios conquistados da família Velaryon. Então ele tem muitas frotas, muitos navios, ali todo o comércio que acontece nessas ilhas, entre Westeros e Essos, quem ganha com isso é sempre a família Velaryon. Mas a gente sabe que essa liberdade aí não é exatamente o que acontece. Quando o Kragas Drahar, ele ganha ali esse domínio dessas ilhas, porque o que acontece? Em determinado momento ele vai atacando, foi atacando e ninguém deu moral e o cara foi ganhando poder. Ele tem uma estética muito sombria na série e é meio assustador. Eu achei que ele ia perdurar um pouco mais, ao mesmo tempo que não teria como ele perdurar muito mais que um episódio, 2 episódios como muito, porque essa história ela é bem curta na passagem, ela não dura nem uma página no livro, mas eles trataram como um episódio inteiro. Eu entendo o porquê, eu acho que eles querem dar esse empoderamento, esse poder todo aí pro Daemon, que, gente, que cena, meus amigos, que cena, mas a gente já vai falar sobre isso. Então a gente tem essa treta aí rolando nos degraus. Mas o que acontece? Se passaram 2 anos, como eu disse, passaram aliás 3 anos, mas já tem 2 anos que eles estão em guerra, que o Daemon foi pra cima, foi atacar. E nos livros, como eu disse, isso acontece muito rápido. No livro, aliás, isso acontece muito rápido, basicamente dura aí um período, o Daemon chega e meio que já acaba com tudo ali, e dura realmente um tempo, mas pelo menos eu não tinha entendido que eles estavam perdendo tanto. No livro não dá a entender que eles estão sempre assim, tão pra trás, como fizeram parecer na série. E eu achei uma coisa um pouco diferente, inclusive, desse episódio pros outros, que ele foi um pouco menos, entre aspas, fiel aí ao livro. Isso porque eu acho que como o livro ele é um histórico, então ele se conta uma história, dá muita liberdade poética, por assim dizer, pros criadores da série mudar e alterar algumas coisas. Foram só detalhes que não tinham no livro e que foram muito enriquecedores, por assim dizer, aqui pro episódio. Então aí o que acontece? Eles estão perdendo lá a guerra nos degraus. É pedido muitas vezes ajuda pro rei Viserys, né? Ele fala, mano, mandam cartinhas lá pra aqui tá ruim, tá dando ruim, ao longo desses anos aí de guerra. Tá, eles estão perdendo. Foi muito culpado o Daemon nesse episódio, foi dito que por conta dele, o jeito... Principalmente tem uma cena em que ele chega e o dragão dele esmaga uma das pessoas do exército dele que tá pedindo por socorro, tá pedindo ajuda ali, falando, cara, meu salvador veio, vem me salvar. E aí o dragão mesmo esmaga ele ali. Eu achei icônico, mas assim, muito errado isso. E aí a gente pensa... Então vai dar ruim, porque o rei não quer ajudar. É mandado muitos pedidos de ajuda pro rei e o rei não quer colaborar. Ele fala, é uma guerra do que não fui eu que iniciei, eu não queria. O Daemon foi lá e começou, o Corlys foi lá e começou e eu não quero me meter. O que, parando pra pensar, é muita burrice, porque como a gente já disse, a família Velaryon é uma das mais... é a mais rica ali de Red Keep. Então, deveria-se, como eu disse, ter algum valor as coisas que a família propõe ou estão indo atrás. Eles deveriam, no mínimo, tá dando ouvidos ao que tá rolando. Aqui é outro ponto que a gente tem um pouco diferente do livro, porque no livro o rei, ele tá financiando ali secretamente a guerra do Daemon. Então ele já tá mandando ouro, tá mandando soldados e tal. E aqui na série não. Na série ele não se envolve até o último momento. E eu acho que justamente é pra dar intensidade à cena que a gente teve do Daemon, que a gente vai falar agora. Se no episódio passado a gente teve Rhaenyra sendo braba, nesse episódio a gente teve o Daemon sendo brabo. O Daemon, como eu disse, tá perdendo ali a guerra. E aí, ele de tanto pedir pro rei, ele finalmente decide ajudar, né? Ele decide que é sábio ajudar. Ele também conversa com a esposa Alicent e ela fala, mano, o que vai ser melhor pro reino? Você ficar com seu orgulho ou eles perder ali, você perdeu o apoio da Casa Velaryon, vai dar bosta. E aí, finalmente, ele vai ajudar. Dito isso, manda-se um pergaminho pra ser entregue em mãos de Daemon. Chega em Daemon e ele faz o quê? Fica puto. Tá lá cansado, tá há dias batalhando, tá há dias em cima do dragão. Tá há anos, aliás, ali tretando e não chega em lugar nenhum. Tá puto, tá sujo, gatíssimo, porém sujíssimo. E quando chega esse pergaminho, ele lê. E aí a gente pensa, ele vai ficar feliz que o irmão vai ajudar, né? Mas... ele ficou pedindo ajuda do irmão, mas pediu. O abençoado nunca disse nem um não. Ele simplesmente não respondia. E aí, quando tá tudo fodido, você tá ali no auge da perda, você tá pra perder, ele fala, ai, tô te mandando 2.000 soldados, vou te mandar suprimentos. E aí o sangue dele ferve como um bom Targaryen, fogo e sangue e fogo. E aí o que ele faz? O inesperado, porque realmente se falar que eu esperava por isso, eu não esperava. Eu achei ele bem doido. O que ele faz? Ele vai com a sua linda bandeira branca e chega no território ali da Tríade. E quando ele chega, você fala, o que esse cara vai fazer? Se a gente pegasse o que a gente sabia do livro, já dava pra ter uma ideia. Mas como aquilo foi muito novo pra mim, porque como eu disse, não tem isso no livro,
Eu fiquei, gente, o que tá rolando? O meu marido ficou, gente, o que tá rolando? Ele vai trair todo mundo? Eu falei, não, ele não vai trair. Que é isso? Vai trair, não. Mas eu tava um pouco preocupada com o que tava rolando ali. A gente nunca sabe, né? Com Game of Thrones a gente nunca sabe o que eles vão fazer ali, se eles vão mudar a história, vai mudar o livro, o que vai acontecer. Mas, graças a Deus, foi tudo bem, tudo correu muito bem, porque era uma mentira. E aí, menina, começa aquela cena que parece de filme de ação. E ele corre pra cá e corre pra lá e desvia de flash, e vira pra lá e vem gente atirando. E ele tá ele por ele mesmo, e ele vai correndo e se joga e dá cambalhota e se enfia ali embaixo do negócio e toma uma flechada. E aí você pensa, ferrou. Mas não, meus amigos, não ferrou, porque é neste momento que Corlys Velaryon se junta ali e é maravilhoso. E a gente tem... Gente, uma coisa que eu não sabia, mas eu não sabia que naquele momento ali quem interferia seria um Velaryon. Eu achava que só... Não sei, alguma ignorância na minha cabeça. Quem podia pilotar, quem podia subir, montar aí dragões eram os Targaryen, mas a gente viu nesse episódio que isso caiu por terra, então eles podem ter dragão, eles tinham dragões e ele subiu aí, soltou um Dracarys. Uma coisa que vem aqui acrescentar, que eu não sabia, que eu ia dizer, é que muita gente falou é o primeiro Dracarys gay, mas eu acho que é o primeiro Dracarys, assim, é muito icônico, né, gente? Nossa, eu achei maravilhoso. E aí, falaram que é o primeiro Dracarys LGBT e tal, mas a gente sabe que esse personagem vai ser muito importante, né, o Filhos do Corlys vai ser muito importante aí. Começa ali uma treta, chega Daemon que olha pra caverninha, a caverninha que tá o Creager, e ele vai lá e só volta com o corpo assim, ó, tudo arrastado. Ele é guerreiro, ele é assassino, ele é Daemon Targaryen. Este vídeo tá ficando muito comprido, então vamos passar para outro ponto, que basicamente foram 2 pontos só importantes que a gente teve no episódio, que foi Daemon e foi Rhaenyra, que, diga-se de passagem, estão carregando House of the Dragon nas costas. Claro que a série é basicamente sobre eles, né, envolve todos os Targaryens, mas nesse momento ali os principais mais importantes são eles dois, e depois a gente vai desenrolando aí pros filhos e tal, mas nesse momento os mais importantes seriam eles dois. A gata tá muito revoltada esses últimos anos, ela não tá contente com o casamento com a Alicent, né, ela acha que foi traída, e não só isso, também fica a questão, beleza, casaram, tiveram um filho, foi apresentado pra gente o Aegon aí com 2 anos, completando 2 anos nesse episódio. É o primeiro filho homem, pela lei dos homens e dos deuses e tudo que eles acreditam, seria ele aí o herdeiro dos 7 reinos, e não a Rhaenyra. E o rei se mostrou um pouco indeciso quanto à sua decisão no começo do episódio, o que eu achei ridículo, fraco, Viserys fraquíssimo. É com razão que a Rhaenyra tá preocupada e tá afastada, porque ela foi prometida como rainha, algo que é direito dela. E quando o Aegon nasce, isso passa de ser direito dela. Mas como foi dito pelo rei que ela seria herdeira, e aí? E aí ela se sente muito de lado, tem toda aquela grande festa pro Aegon, e ela se sente meio assim. Então tem toda uma questão nesse episódio justamente sobre a relação dela com a Alicent. Tem um momento ali em que as duas meio que mostram quem tem mais poder, que ela fala, sua princesa está ordenando pra um carinha que tá tocando ali, que você não se vá. E ela fala, sua rainha está ordenando que você vá. Já achei que a Alicent forçou ali um pouco. Já achei meio forçado, mas tudo bem. Então a gente tem ali o primeiro dia do nome, ela tá estressada, ela discute com o pai, na frente de todo mundo, diga de passagem, mas assim. E aí a gente tem ela discutindo com o pai, ela sai full pistola de cavalo, e o Criston, ele vai atrás dela, né? E aí eles têm ali uma conversa, eles têm um momento ali dos dois, a gente sabe que esse é o começo do babado, que vem aí fortíssimo, sabe o meme do vem aí uma coisa muito forte, não sei de nada não, é isso aí. E aí tem uma hora que um javali ataca ele ataca a Rhaenyra, e aí ele mata o javali, e a Rhaenyra vai lá sangue no zóio quando o javali se mexe de novo. E aí, menina, aquela cena em que ela chega toda ensanguentada, ela já tá puta porque o pai dela tá tentando arranjar um casamento, falou que ela já tem 18 anos, ela já tem que tá pensando em casamento, e como ela é a herdeira, porque neste momento Viserys faz uma promete em nome de sua mãe morta que ela é herdeira. Então isso é uma promessa fortíssima que não tem como se voltar atrás. O rei prometeu em nome da mãe morta. Não tem como voltar atrás. Não tem como ele falar assim, agora eu coloco o Aegon pra ser. Eu achei pesadíssima ali a promessa. Mas assim, com a cabeça erguida, narizinho pra cima, quem ela vê, quem a gente tem em trocadilha de olhares? Ele mesmo, meus amigos, Harvey Strong. E aí, se você não sabe de quem eu tô falando, você sabe lá no Pequeno Conselho do Rei, aquele carinha, o Lionel Strong, que a gente falou agora há pouco sobre ele, que sempre dá os conselhos certos pro rei, fala, casa com a menina lá, Velaryon. Ela tem 12 anos, mas vai unir as casas. Faz isso aqui, não coloca a Rhaenyra como herdeira, não faz isso, não faz... Ele sempre dá os melhores conselhos. Ele falou, ajuda o Daemon na guerra, faz isso, faz aquilo. Ele tem um irmão, que o Lionel, então, que é do Pequeno Conselho, que ele é o senhor de Harrenhal, diga-se de passagem, ele tem aí um irmão que é o Harvey Strong. E ele, meus amigos, guardem este nome. Esse vai ser muito, muito, muito importante pros próximos episódios. Eu acredito que a partir do próximo episódio ele já seja muito mais falado. Agora que ele foi apresentado nesse episódio, eu acho que justamente já pensando no episódio 4, acredito que ele vai ser já a partir do 4 muito importante, porque a gente sabe que vai rolar o casamento da Rhaenyra e tal. E basicamente esses são os grandes
grandes núcleos aí do episódio. A gente teve alguns momentinhos ali que rolaram mais politicagem, igual eu falei. Tem o Otto tentando ali comer o juízo do rei, falando assim, você tem que colocar o meu neto como herdeiro, ele fica ali tentando manipular, e o Viserys já tá de saco cheio. Aí chega o cara Lannister lá e fala assim, eu quero casar com a sua filha, começa a comer o juízo dele. E já dá pra ver nesse episódio, sobretudo, o quão exausto ele tá. Ele já não tá muito bom de saúde, né? Já não tá bem das pernas, cheio de problema, todo ferrado. Tem hora ali que ele vai matar o cervo parado, sem se mexer, mal dá conta de empurrar ali a estaquinha no coração do cervo. Então ele já não tá bem, tá mal, não tá bom, tá péssimo. E aí ele tá muito cansado, ainda bebe muito, tá meio bêbado, tá meio zoado. E então ele tá assim no limite. Então é uma coisa importante pra gente pontuar, que já deu pra ver o quanto ele tá se deteriorando, né, o Viserys. Então a gente sabe que ele morre em breve, né, vem aí em algum momento aí, muito em breve, a morte dele, que vai começar de fato a Dança dos Dragões. E uma coisa importante pra gente pontuar, muita gente falou isso, eu vou ter que falar aqui também, vou ter que concordar, que é a diferença entre o Daemon Targaryen e o rei Viserys. Porque o Daemon, inclusive, no episódio 2 falou que uma coisa que o Viserys faz muito mal é ser rei. Uma coisa que não vai bem pra ele é ser rei. E a gente vê a diferença do Viserys indo lá, tentando dar 2 estacadas, morrendo, cansado, mal das pernas, cambalhota, se machucando, ferida, dedo fudido, todo fudido. Enquanto o Daemon tava lá e pula de dragão e dá facada e corre de flash, e vai e faz isso e faz aquilo e mata. E aí ele vai ser proclamado aí como o rei dos degraus, mas aí a gente vai falar disso no próximo episódio. E, gente, eu tô tão animada com a Casa do Dragão, eu juro que eu queria muito que esses vídeos entregassem mais, porque é um conteúdo que eu adoro fazer, eu gosto muito, muito, muito. A minha série favorita da vida, a melhor série, assim, eu sempre falo isso, eu sei que o final foi ruim, eu sei, mas exclui os episódios finais de Game of Thrones e pensa num todo. É muito boa a série, é muito bem construída, é um universo incrível, eu sou muito viciada, eu gosto muito, 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 muito mesmo. E eu sempre quis falar sobre Game of Thrones aqui no canal, nunca senti que eu tinha uma brecha, e eu gostaria muito que esses vídeos entregassem um pouco mais, mas mesmo que eles sigam sem entregar, eu vou seguir fazendo aqui esses vídeos, pois eu adoro falar sobre esse conteúdo. Comenta aqui embaixo, né, o que você tá achando. Eu acho que quem deveria herdar seria o Aegon. Mas, como eu amo a Rhaenyra de paixão, eu acho também que, nesse momento, por conta da série, eu torço pra ela. Mas eu acho que correto mesmo seria o Aegon. Mas comenta aqui embaixo quem você acha que tem direito ao trono. É o Daemon, que ele é fodástico? Poderia ser. É a Rhaenyra? É o Aegon? Quem aí você acha que merece o Trono de Ferro, herdar o Trono de Ferro? Também comenta o que você achou do episódio e o que eu esqueci de falar aqui, porque enfim, são muita coisa, esse vídeo já tá ficando gigantesco. Deixa aqui nos comentários e eu vejo você semana que vem pra gente falar aí do episódio 4. Um beijo e até a próxima.